A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, irmão. Eu estou bem, graças a Deus. Deus está me protegendo bastante. Hoje estou a vir aqui para trazer a informação sobre como é que foi o enterro daquela jovem que perdeu a vida por envenenamento. Ela pegou o veneno e tomou. Isto é causado por uma questão de ela ter voltado do serviço Cidade Capital neste final do ano, viver com a família, e ela pediu um vestido ao pai para poder ir visitar o namorado. Só que o pai não conhecia o namorado e preferiu dizer a ela que, olha, é melhor você ir visitar o seu namorado, mas chegado lá em casa do namorado vai dizer ao seu próprio namorado para te comprar vestido. Então isto foi suficiente para aquela jovem procurar veneno, beber e perdeu a vida. Então exatamente o enterro foi hoje. Então, estou a trazer aqui um rescaldo sobre este enterro. Sabia de uma certa forma, o amado irmão, que aqui em África, aqui em Moçambique em particular, a maior parte das pessoas que morrem por enforcamento, envenenamento, que tiram a vida por si próprias, elas são enterradas de uma forma diferente com um cristão normal. Sabia que a forma como se enterram as pessoas, os cadáveres das pessoas que tiram pelas suas próprias mãos a vida por envenenamento ou enforcamento, os pastores, a população, o conhecimento que existe, principalmente aqui em África, é de que aquelas pessoas ali já não entrarão no reino dos céus. É isso, meu irmão. Aqui no continente africano praticamente há disto. Principalmente aqui em Moçambique, quando alguém perde a vida por enforcamento, não se prega a palavra de Deus. Quando alguém perde a vida porque se envenenou, não se prega a palavra de Deus. Os pastores, a maioria deles, nem vão para lá participar no funeral. Se vão para lá, não abrem a palavra de Deus e não leem a palavra de Deus. Então, para mim foi o primeiro enterro que realizei na vida de uma jovem que perdeu a vida por envenenamento. E eu, pela graça de Jesus Cristo, preferi tratar aquele assunto de forma contrária. E eu peguei na palavra de Deus e fui ler o livro de Hebreus, no capítulo de número 4, e comecei do versículo 12, falando sobre o poder da palavra de Deus. Uma mensagem que nos deixa saber que a palavra de Deus tem força, penetra no coração, vai até nos ossos. A palavra de Deus até organiza a mente da pessoa, cuida da pessoa. Então eu expliquei aos presentes qual é a importância de a gente ler a palavra de Deus, mesmo que a pessoa tenha perdido a vida praticamente por enforcamento ou envenenamento. Expliquei que é importante ler-se a palavra de Deus, seja qual for o tipo de morte, a gente ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não serve exatamente para aquela pessoa que morreu. A palavra de Deus é lida naquele momento, naquele lugar, exatamente para cada daquelas pessoas que estão aí no funeral, que estão em vida, que precisam da palavra para ser o seu alimento. Eu expliquei isto. Eu quero o seu comentário, amado irmão. Põe o sininho aí de notificação, põe um gostei, subscreva-se neste canal e vamos debater sobre este assunto dos negros da África, aqui no continente africano, de nós, os líderes, aqui no continente africano, como é que o evangelho é feito aqui no continente africano. Eu gostaria de ter críticas, gostaria também de ter como contribuições e receber também uma ajuda, sobretudo
no que tem que ser o trabalho de Deus, porque gosto de aprender. Praticamente eu expliquei isto. Aquilo foi inédito. Estavam aí centenas de pessoas. Foi inédito, porque muita gente vieram ali no funeral, sabendo que aquele funeral ia acontecer esta situação da regra que tem acontecido em muitos pastores, em muitos lugares aqui no continente. Iam para lá para enterrar aquela pessoa sem se ouvir a palavra de Deus. Mas pela graça de Deus eu li aquela palavra naquele lugar, preguei aquela palavra de Deus e as pessoas gostaram. Gostaram muito. Eu expliquei que uma pessoa, quando perde a vida, nós não podemos julgar aquela pessoa, porque nós não sabemos qual é o pensamento de Jesus em relação à vida daquela pessoa. A única pessoa que tem competência e autoridade de julgar e decidir sobre o herdar o reino dos céus ou não é Jesus. Então, não há nenhuma pessoa que tem que decidir que uma pessoa, assim que morreu por enforcamento, é sinal de que ela não vai herdar o céu. E determinarmos isso e não pregarmos a palavra de Deus, limitarmos o evangelho. Até eu cheguei a explicar, meu irmão, que se nós, os líderes, continuarmos assim, então Satanás ele vai continuar a usar esse tipo de manobras para poder paralisar o evangelho. Porque qualquer pessoa que morre por enforcamento, então não podemos pregar naquele lugar. Qualquer pessoa que morre por envenenamento, então não podemos pregar naquele lugar. Então eu queria que o amado que está a assistir, sendo servo de Deus, se for um pastor ou um líder que dirige, que usa da palavra, pudesse entender isto e levar este assunto a sério e também começar a implementar esta situação de usar a palavra de Deus, seja qual for o tipo de morte. Portanto, é isto. Eu gostaria que a gente nos entendesse neste assunto. Criarmos, principalmente nós os negros, eu não sei a raça branca em outros continentes como tem sido. Se haver um pastor, um líder de outros continentes, outras raças, pode me explicar como é que tem sido o funeral, se tratar exatamente de uma pessoa que morreu por enforcamento ou por envenenamento, por suicídio neste caso. Qual tem sido o comportamento dos pastores, das igrejas e da comunidade em relação àquela morte? Será que é o mesmo pensamento que acontece aqui em África? De que a pessoa que morre por envenenamento, morre por enforcamento, morre por questões de suicídio, automaticamente aquela pessoa criou-se uma sentença de não entrar no reino dos céus. Eu fiz a menção de explicar sobre a morte que aconteceu na cruz, onde haviam aí dois pecadores, um criminoso e um ladrão. E o ladrão se arrependeu diante de Jesus, segundo os seus pecados. Ele, apesar de ser criminoso, que perdeu a vida naquele momento, aí na cruz, pelos seus pecados, Jesus prometeu a ele para herdar o reino dos céus instantaneamente pelo fato de ele ter se arrependido. Então, praticamente o arrependimento da pessoa, a fé da pessoa é que determina a sua salvação. Seja a pessoa morreu por doença, seja a pessoa morreu por enforcamento, seja a pessoa morreu por envenenamento, seja a pessoa morreu por acidente, mas o que determina a salvação da pessoa é a própria fé que a pessoa traz consigo no seu coração, na sua vida real, diante de Jesus. É isto que nós temos que transmitir, no meu entender. Se merecer crítica, eu gostaria, porque eu criei este canal para eu poder aprender. Criei este canal para eu poder transmitir aquilo que eu sinto pela palavra de Deus. Não sou muito determinante, mas sou aberto para estudo. Sou aberto para ajuda. Portanto, amado irmão, subscreva-se nesse canal, dê o sininho de notificação, apoia-me, faça suas mensagens aqui de crítica, não hesite. Faça suas mensagens aqui de concordância, de elogio,
caso haja necessidade. Espero que possa me ajudar de várias formas para que este canal possa desenvolver, para que este canal possa ir mais avante. Faça com que lá no seu grupo conste este canal, envia essas informações para amigos e outros familiares, principalmente para os crentes, os pastores, os líderes religiosos, os obreiros, aqueles que gostam da palavra de Deus, para a gente poder compartilhar junto, a gente se dar o alimento. Eu gostaria um dia de ouvir um comentário desse irmão aqui no grupo. Me sentiria muito aliviado e muito feliz de sentir que não estou sozinho, mas há outros irmãos que também estão pela causa de Jesus.